Star Wars tá voltando pro cinema, finalmente, com Pedro Pascal e Baby Yoda, Grogu. Grogu e Pedro Pascal estão voltando pros cinemas, trazendo Star Wars de volta depois do fiasco que foi a trilogia sequela de Star Wars. E mal sabia Pedro Pascal, no momento que aceitou o trabalho pela Disney, que ele acabaria se tornando um dos medalhões de Star Wars, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho de toda essa trajetória do Pedro Pascal, do Mandaloriano e do Grogu, desde os bastidores da primeira temporada até esse filme que está chegando agora em 23 de maio, Mandaloriano e Grogu. Mas antes, não se esquece de me seguir e curte o vídeo também. E manda para aquele seu amigo Star Wars que está querendo assistir o filme, só que não sabe o que aconteceu antes, né? O que aconteceu até aqui. Manda isso para aquele amigo, né? Compartilhe o vídeo e assina o canal. Bora lá! Oi, eu sou Caio Davi, sou escritor, roteirista e locutor. E antes da gente falar aqui do Mandaloriano e do Grogu, a gente vai precisar falar sobre o papai criador de Star Wars, George Lucas. Também, mas a gente vai falar sobre o aprendiz de George Lucas, o Dave Filoni. Dave Filoni era um roteirista, trabalhava em storyboard. Ele começou a trabalhar ali, pelo menos o seu trabalho mais famoso, lá na série Avatar, o último mestre do ar. Sim, aquele Avatar. Ele trabalhava lá uma série, né, uma animação que, para quem assistiu, maravilhosa, que misturava ali questões de espiritualidade, de luta, de amizade, com um panorama de guerra fantástico, com um roteiro ali muito firme, muito sólido, muito coeso. Para um padrão de animação dos anos 2000, aquilo foi estrondoso e aquilo chamou a atenção do George Lucas, que mandou um zap, na verdade ligou pro Dave Filoni e perguntou se ele queria trabalhar em uma série de animação de Star Wars. E o Dave Filoni foi. Não era 2005, depois do episódio 3 de Star Wars, e o George Lucas queria alguém que ajudasse ele a expandir o universo de Star Wars para além dos filmes, mas ele queria algo mais do que um simples fã. Ele chamou o Dave Filoni para conversar, e o que mais impressionou o George Lucas foi saber que o Dave Filoni não sabia apenas de Star Wars, mas conhecia as influências que criaram Star Wars. Os filmes do Akira Kurosawa, de samurai, os filmes de faroeste espaguete, como os filmes do Clint Eastwood, entre outros. Ele sabia bem do que ele estava falando, ele sabia de onde vinham as influências de Star Wars. Então que o George Lucas falou: esse é o meu escolhido, esse é o meu aprendiz. Enquanto alguns poderiam até ficar ali só obedecendo o que o George Lucas colocava na cabeça, né, e escrevia, o George Lucas nunca foi muito de escrever roteiro, ele sempre foi de criar a história e deixar o roteiro para os outros. Foi assim na trilogia clássica, onde o roteiro e a direção ficou na mão de outras pessoas. Só do episódio 4 que foi diferente. Aqui foi muito parecido, onde ele foi colocando as ideias, só que o Dave Filoni foi questionando, perguntando e melhorando, até que 2008 veio o filme Star Wars Clone Wars. Esse filme contava a história entre o episódio 2 e o episódio 3, quando o Anakin recebe uma Padawan para ensinar. Mas como assim? Ele não era só um Padawan? Como é que ele poderia ter um Padawan? Ele subiu de Padawan para Cavaleiro Jedi, e o TCC para se tornar Mestre Jedi era ter um Padawan. Então foi escolhido para o Anakin a personagem que ficou clássica na série, outro medalhão, Ahsoka Tano. E assim que a Ahsoka Tano nasceu e foi colocada como aprendiz do Anakin, começou-se ali a jornada de Clone Wars. E a missão era resgatar o filho do Jabba e devolver antes que o Jabba começasse a endoidar, matar todo mundo, etc, etc. A personagem era categorizada, né, e rotulada pelos fãs como infantil, irritante, e nas primeiras temporadas de Clone Wars ela realmente era, só que o George Lucas decidiu insistir na personagem, e foi por conta de Clone Wars que outros personagens começaram a ter mais reviravoltas e mais desenvolvimentos. A Ahsoka Tano foi ganhando mais camadas, o Darth Maul foi ganhando mais camadas, o Anakin e o Obi-Wan foram ganhando mais camadas, até que chegou na 7ª temporada ali, no ápice daquela série, no fechamento, mas a gente fala depois.
E aí veio 2012, a Disney comprou a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares e o George Lucas falou em entrevista que ele só vendeu por aquele preço por conta que ia acontecer um trâmite fiscal nos Estados Unidos, que se ele vendesse um ano depois o preço ia diminuir, então ele decidiu arrematar logo esses 4 bilhões de dólares e morar na fazenda dele. E aí que a Disney trouxe de volta o cânone, né? Decidiu investir mais em filmes e prometeu a trilogia que continuaria os eventos do episódio 6 e realmente trouxe Rey, Finn, Poe e o Kylo Ren encabeçando a nova trilogia, muito criticada, muito amada, finalizou de uma maneira horrenda, mas aí também veio, no meio daquelas pérolas, veio aí Rogue One, maravilhoso, indiscutível. O filme do Solo, que muitos criticam, mas eu gosto, mas também foi um fracasso de bilheteria. E enquanto isso, enquanto o universo de Star Wars estava dando meio errado nos filmes, as animações estavam ali. O Dave Filoni estava matando no peito todas as animações, investindo ali nas animações, e especialmente o Clone Wars. Ele estava finalizando ali a 7ª temporada de Clone Wars para ser lançada depois, né? Mas o roteiro já estava ali em produção. E Star Wars Rebels, que continuou a saga do episódio 4, que conectava toda a trilogia por baixo, contando a história dos rebeldes que estavam operando contra o Império entre os episódios 4, 5 e 6. Conforme as histórias das animações de Star Wars cresciam, os fãs foram percebendo como o Dave Filoni manjava bem mais de Star Wars do que a atual presidente da Lucasfilm, que era a Kathleen Kennedy, que hoje não é mais presidente, mas a gente fala disso depois. E conforme isso foi acontecendo, os fãs foram tendo mais pilha, e a Lucasfilm foi pensando, a gente pode dar um pouco mais de asa pro Dave Filoni, que eu acho que ele pode entregar coisa boa. A Disney queria fazer um filme ou uma animação de Boba Fett, por conta que a estreia do streaming da Disney estava se aproximando, né, o Disney Plus. Eles queriam fazer um filme, uma série, uma produção do Boba Fett, e entrou aí o Jon Favreau. Jon Favreau, a grande cabeça idealizadora ali que iniciou esse universo de séries de Star Wars, e depois o sucesso, por conta que ele foi o diretor, e acho que também parte do roteiro de Homem de Ferro 1 foi dele. Ele recebeu a missão de tentar encabeçar alguma coisa de Star Wars, mas ele sabia que precisava de ajuda, então ele chamou o Dave Filoni pra jogada, em que junto eles queriam elaborar alguma coisa do Boba Fett. Só que nessa que eles queriam elaborar alguma coisa do Boba Fett, uma coisa nova surgiu. Nasceu então Din Djarin, um personagem totalmente novo para a saga de Star Wars, que seria elaborada em uma série onde contaria as histórias de um caçador de recompensas mandaloriano que entraria em aventuras. E até aquele momento ninguém sabia absolutamente nada daquele projeto. Em novembro de 2019, com o final da trilogia de Star Wars, sequela, foi se estreado na Disney Plus a série The Mandalorian, e o povo explodiu. Foi como ver velhos amigos em uma nova casa, com aquele clima de western, de velho oeste ali em cima, com efeitos mais práticos, mais com digitais também, com um esquema trazendo o espírito da trilogia antiga, não só um fanservice do que aconteceu na trilogia antiga, mas o espírito da trilogia antiga e da trilogia nova também. Dave Filoni foi pros braços da galera depois disso. Perceberam que ele estava entendendo mais do que a presidente, a Patty Jenkins. Mas, em defesa da Patty Jenkins, a Patty Jenkins não era uma pessoa naturalmente burra ou desnecessariamente desfavorecida de conhecimento sobre Star Wars ou de qualquer coisa. Não. A Kathleen Kennedy trabalhou ali com o Steven Spielberg e com o George Lucas durante a Lucasfilm. Então ele trabalhou na produção dos Indiana Jones, dos Star Wars e de outros filmes dos dois. Então ela sabia bastante sobre as produções, sobre aquele universo, por conta que ela aprendeu com os mestres. Ela podia não saber idealizar histórias, mas ela sabia pelo menos um mínimo de organização possível. Ela sabia o mínimo de organização possível? Sabia. Só que ela não fez isso com Star Wars. Mas tá tudo bem.
Conforme os filmes foram tendo sucesso, os outros projetos foram engavetados, outros saíram do papel, mas a Kathleen Kennedy, eu tô falando Kathleen Kennedy, eu tô falando Patty Jenkins, por conta que a Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha, também entraria na jogada dirigindo um filme de Star Wars, que era o Rogue Squadron, eu acho, não sei se era o Rogue Squadron, mas falaria sobre a história dos pilotos de X-Wing no universo de Star Wars, era a única coisa que a gente sabia. E como a Patty Jenkins era filha de um cara que trabalhava na aeronáutica, né? Meio que ela tinha um feeling para aquele projeto, só que aquele projeto foi engavetado. Foi aí que surgiu, onde ninguém sabia nada do que ia acontecer em Mandaloriano, surge ele, Baby Yoda. Não tinha aparecido em vídeos publicitários, nem fotos, nada. O povo começou Mandaloriano sem saber que ele ia aparecer, marcado as 7 chaves, e no final do primeiro episódio ele aparece. A história da primeira temporada vai contar sobre o Din Djarin, um caçador de recompensas que é mandado para capturar um alvo de 50 anos e devolver ao Império, né? Entregar ele ao Império. Porém, quando ele descobre que é uma criança que tá ali naquele berço, ele decide resgatá-lo e salvá-lo. A primeira temporada gira em torno dele de saber o que precisa fazer, até que ele descobre, por meio de outros Mandalorianos, que ele precisa levar aquela criança para um grupo de feiticeiros antigos chamado Os Jedi, como deve ser. E Mandaloriano conseguiu um feito impossível que a trilogia sequela não conseguiu: unificar a base de fãs de Star Wars, onde a maioria gostou, e principalmente trazer gente de fora para assistir Star Wars. Quem nunca assistiu Star Wars é bem-vindo para começar essa série sem precisar saber nada. Algumas referências vão ficar de fora, sim, mas o roteiro redondinho ali se fecha, pelo menos na primeira temporada. A primeira temporada de Mandaloriano foi só onde o Dave Filoni colocou o pezinho na água para medir a temperatura. Na segunda temporada ele entra de cabeça em todo o cerne que ele criou. A gente está aqui falando de uma história que se passa 5 anos depois da queda do Vader e do Imperador e a destruição da Estrela da Morte. Então muitas coisas que o Dave Filoni criou nas animações ele trouxe de volta para cá. Entre eles o Boba Fett e a Ahsoka, que voltaram para a segunda temporada de Mandaloriano, e Bo-Katan e a base de Mandalor também veio junto. A segunda temporada estreou em junho de 2020 e aqui a gente tem uma história que abre um pouco mais o leque. Ele precisa levar o Grogu para alguém que saiba treiná-lo. Encontra a Ahsoka no caminho, que não quer treinar a criança e fala: ó, coloca a criança em cima daquela pedra, a criança vai fazer o esquema da força em cima daquela pedra e vai atrair um Jedi que queira treiná-lo. A criança é capturada pelo Império, o Mandaloriano e sua trupe vai resgatar o jovem Grogu, que a gente descobre naquela temporada que o nome dele é Grogu por meio da Ahsoka, que eles se conversam através da força, e no meio de tudo isso vem o que arrematou os fãs de uma vez só. E naquele final de semana de outubro de 2020 não se falava em outra coisa. Quem foi que chegou para resgatar e treinar o jovem Grogu? Chegou ali no auge de sua força, Mestre Luke Skywalker. O Luke resgata a criança, manda a criança lá pro Templo Jedi, onde eles agora vão ficar treinando, e fecha-se a temporada. Um final perfeito para aquela saga, onde agora finalmente o Mandaloriano poderia seguir uma terceira temporada com um novo estopim, né, com uma nova série, com novas aventuras. Só que o povo não conseguia mais se separar de pai e filho, dessa aventura de pai e filho. E naquela época, né, já estava se crescendo-se bastante. The Last of Us estava crescendo, o Logan veio com essa proposta também, que veio nessa proposta de lobo solitário, que era de um homem turrão e bruto precisando cuidar de uma criança até o ponto onde eles poderiam ou a criança ser cuidada por uma pessoa mais competente, ou o velho, o homem turrão, precisar cuidar dele para sempre e aceitar aquela responsabilidade como sendo dele, né? Base de lobo solitário.
E aí que a gente vai para a série de Boba Fett. A segunda temporada de Mandaloriano abriu pontas para 2 spin-offs. A série da Ahsoka e a série do Boba Fett. A série do Boba Fett a gente nem vai falar aqui, mas o que é importante é... O povo tava querendo tanto Mandaloriano e Grogu de volta que usaram a série do Boba Fett como uma temporada 2.0 de Mandaloriano, onde o Mandaloriano encontra o Grogu, tenta dar um presente pra ele, só que ele descobre que a presença dele tá interferindo no treinamento de Jedi. Luke Skywalker então dá a oportunidade para o Grogu escolher: ou você fica aqui e treina como Jedi, ou você vai de volta pro colo do seu pai, o Mandaloriano. O que você escolhe? E ele escolheu o Mandaloriano. Ah, ainda bem, porque depois que a gente descobre o que aconteceu com os aprendizes do Luke ali na trilogia sequela, a gente até agradece dele ter escolhido o Mandaloriano. E aí a gente vai para a terceira temporada. Antes de falar da terceira temporada, a gente precisa falar de uma história bem importante, que é a história de Mandalor. Os Mandalorianos sempre foram guerreiros lendários, eles sempre rivalizaram com os Jedi, por conta que enquanto os Jedi tinham sabres de luzes, aprendiam técnicas na força, etc., os Mandalorianos precisavam evoluir a tecnologia deles e as armas deles para conseguirem rivalizar com os Jedi. E eles conseguiram, até que surgiu o primeiro hospedeiro da força entre os Mandalorianos, o Tarre Vizsla. O Mandaloriano escolhido na força que criou o Darksaber, o Sabre Negro. E apenas um Mandaloriano com a força poderia erguer esse sabre, que agora estava em posse do Din Djarin, né, do Mandaloriano, mas aquele sabre tinha um imenso poder. Apenas uma pessoa com habilidades mentais e físicas, né, além de estar muito controlado na força, poderia manusear o sabre de maneira correta. Quem não tivesse isso, o sabre ficaria mais pesado, não daria muito para usá-lo, tanto que o Din tenta usar ele e se machuca no princípio. Ele passou da Bo-Katan, foi para Sabine, depois foi para o Império e agora sim estava nas mãos do Din novamente, que ele não sabia como usar, mas aquele sabre tinha uma importância muito grande para os Mandalorianos. A arma virou uma coroa entre os Mandalorianos, porque quem empunhasse a espada e fosse escolhido na força poderia unificar os clãs Mandalorianos, que já estavam se fragmentando naquela época. E o mais importante, aquele que possuísse, ou melhor, conseguisse montar o grande monstro Mitossauro. Mitossauro, inclusive, que é o símbolo da bandeira mandaloriana, que vocês já devem ter visto, né? Vou colocar aqui, que é o crânio do Mitossauro. O Mitossauro escolheria o hospedeiro com a força, e aquele que conseguisse montar na criatura e empunhar o sabre conseguiria unificar os clãs mandalorianos. Porém, depois da morte de Tarre Vizsla, o Mitossauro desapareceu e nunca mais surgiu. Porém, quando acontece a terceira temporada, a gente percebe o monstro ainda tá lá. Durante os eventos de Star Wars Clone Wars, o planeta Mandalor estava vivendo uma guerra civil. Os clãs mandalorianos estavam todos fragmentados. A duquesa Satine Kryze, a irmã da Bo-Katan, estava tentando unificar os povos, só que ela não estava conseguindo, tanto que ela até morre no conflito ali. Até causa um grande espanto, especialmente por conta do Obi-Wan, que quase abandonou a Ordem Jedi por conta da Duquesa Satine. Os clãs foram divididos, aí que a gente entra no arco de Star Wars Clone Wars da 7ª temporada, no arco de Mandalor, quando a Ahsoka tem um papel importante naquela guerra. A Ahsoka vem para ajudar a Bo-Katan, só que existe um clã poderoso ali no meio que está sendo liderado pelo Darth Maul. O Darth Maul tomou o controle dos Mandalorianos, pelo menos de uma fração dos Mandalorianos ali, e eles estão vivendo essa guerra civil enquanto a guerra separatista está comendo solta em toda a galáxia. O Obi-Wan e o Anakin vão capturar o General Grievous ali no início do episódio 3. Enquanto eles estão fazendo isso, a Ahsoka tá lá em Mandalor fazendo toda aquela bagunça, enfrentando Darth Maul e vencendo ele, dando fim à Guerra de Mandalor por completo. A Guerra de Mandalor se deu-se fim e até parecia que Mandalor estava bem.
Com o surgimento do Império, o Imperador percebeu que os Mandalorianos seriam um adversário muito grande e uma pedra no sapato para eles, então decidiu bombardear o planeta inteiro, exterminando boa parte da população. Os sobreviventes se fragmentaram e fugiram, e o que sobrou do planeta Mandalor foi só uma pilha de cinzas, tal qual Nero incendiando Roma. Aconteceu isso e o planeta ficou sem vida e sem pessoas morando lá por muito tempo. E é aqui sim que a gente entra na parte de Mandaloriano temporada 3. Bo-Katan, a Armeira e o Din Djarin decidem unificar Mandalor, são escolhidos não, né? Precisam voltar para Mandalor, percebendo que ali já é um planeta onde a vida está voltando, eles precisam voltar para o planeta. O Din até precisa se banhar nas águas de Mandalor para recuperar a sua glória, e conforme eles percebem que o planeta está ficando com vida, o planeta está tendo um novo alvorecer e os Mandalorianos podem morar ali de volta, ter de volta o seu planeta de origem. Mas primeiro eles precisam tirar aquilo das mãos do Império. Acontece toda a confusão, toda uma briga entre os Mandalorianos e os Imperiais, e naquela briga do final da terceira temporada a gente percebe que Star Wars não precisa ter só sabre de luz. A cena dos Mandalorianos voando e destruindo o Império é maravilhosa por si só e entra no hall de cenas mais bonitas e memoráveis de Star Wars. O que acontece com o jovem Grogu, que agora está de volta com o seu papito Pedro Pascal, ele é aceito como o filho do Din Djarin. E se lembra quando eu disse que a profecia de um hospedeiro na força acolhido entre os Mandalorianos poderia ser o escolhido para unificar os clãs? Então, quando o Mandaloriano aceita o Grogu como filho dele, lá nas profundezas de Mandalor, o mitossauro desperta. E aí a gente tem mais um gancho. O Grogu seria mais o escolhido Mandaloriano que vai conseguir unificar o povo novamente. Ou será que não? Mandalor começa a ser reconstruída, o Grogu começa a ser Din Grogu, filho do Din Djarin, e a profecia começa a se concretizar. E depois disso, o Mandaloriano, né, o Din Djarin, vai até os hospedeiros, né, soldados na Nova República, e começa a oferecer os seus serviços de caçador de recompensa independente para a Nova República, para desmantelar células imperiais que ainda restaram por toda a galáxia. E aí sim que a gente entra no filme Mandaloriano e Grogu. O sucesso das 3 temporadas garantiu esse filme, que vai chegar agora em 23 de maio de 2026, e Dave Filoni é concretizado como novo presidente da Lucasfilm, ainda bem, finalmente. E aí sim a gente vai ter finalmente um novo tipo de futuro para Star Wars. Afinal, a gente está vendo aqui problemas que aconteceram de muita infraestrutura e planejamento que não tiveram nos filmes de Star Wars, que agora uma pessoa que finalmente foi apadrinhada e foi o aprendiz do papito George Lucas, né? Finalmente teremos um futuro mais coeso para Star Wars, pelo menos é o que esperamos, porque afinal quem tá mandando na bagaça agora é o aprendiz de George Lucas, então a gente pelo menos espera o melhor. O novo filme Mandaloriano e Grogu vai contar essa história do Mandaloriano e do Grogu desbravando e enfrentando essas células imperiais, e até o momento é a única coisa que a gente sabe, né? Aparentemente vai ser um episódio à parte da série, mas representa também um novo início para a saga de Star Wars, que unificou os fãs, trouxe mais gente para dentro do barco, vai trazer muito mais gente para cá. Finalmente o fandom de Star Wars vai se revitalizar e teremos ali novos filmes, novas sagas, como deve ser. Uma história do George Lucas, que estava procurando um animador e um roteirista para ajudar ele a estender a franquia Star Wars para além dos filmes. Agora tem um novo início, né? Representa um novo início para toda a saga. Isso transformou o Dave Filoni no nome mais importante que a gente tem de Star Wars
atualmente. Finalmente a gente tem o aprendiz se tornando mestre. E é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Curta o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui o que você acha dessa toda essa jornada do Dave Filoni e o que você está esperando para Mandaloriano e Grogu. Comenta aqui para eu saber.